Oi, galera! Então, hoje a gente está aqui com o queridíssimo Victor Zanelato, que teve a honra aí, o momento de estar aqui com a gente, para conversar um pouquinho, para falar das experiências, para falar sobre o processo criativo, enfim, um pouquinho de cada coisa para que vocês aí de casa consigam entender mais sobre o universo das histórias em quadrinhos, como que funciona um pouquinho mais a fundo e não ser tão superficial assim, só a gente falando. Então, muito bem-vindo aqui com a gente, Victor. Valeu pelo convite. Eu que agradeço. E eu queria saber mais de você, assim, o que você faz, o que você atua, né? Conta aí um pouquinho de você, da sua experiência, como que funciona. Tá certo. Gente, eu sou o Victor, né? Como ela já falou. Eu sou arte educador e roteirista de quadrinhos de um coletivo independente que atua aqui em Santo André, né? Sou residente da cidade de Santo André. E nesse coletivo que eu trabalho, vou dizer assim, nós nos chamamos Molotov e HQ e buscamos trazer questões voltadas aqui à nossa região, né? Histórias que se passam em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema, né? Toda essa região grande, assim. Porque acho que é uma coisa importante, né? Trazer histórias que falam, que se passem, né? E que falam sobre as pessoas que vivem aqui, né? E nos lugares que é da cidade e tal. A minha trajetória, eu acho que eu posso dizer assim, enquanto roteirista, começa ali em 2013. Eu tenho uma das minhas formações em História e eu trabalhei dentro de sala de aula. E conversando e vendo o interesse, né, dos alunos por quadrinhos, eu falei, nossa, eu acho que aqui é um lugar bem legal para alcançar, né, através da leitura. Então, a princípio, eu comecei fazendo algumas histórias mais voltadas para o lado da literatura. E você também Então, já deu algumas a oficinas, né? Você já deu também algumas sim. oficinas próprias de história em quadrinhos também, né? Dei sim. Isso foi a partir de 2018. Ah, O que legal. acontece? O interesse surgiu em 2013, né, quando eu estava dando aula, mas eu só comecei a pensar e estudar quadrinhos de fato em 2016. Sempre achei legal, né? Sempre gostei de Marvel, DC, né? Essas coisas todas. Mas a coisa mesmo de fazer quadrinho veio um pouco depois que eu saí do curso de teatro que eu estava fazendo em São Paulo. Era um curso de atuação. Antes disso, eu tinha trabalhado numa exposição de circo, então tive muito contato com a linguagem do palhaço. E daí fiquei, mano, legal atuar. Só que esse curso tinha área de atuação, mas tinha área de dramaturgia, iluminação, etc. Eu sempre ficava olhando a coisa de dramaturgia. E daí eu saí do curso, né, por causa de questões financeiras, de ir para lá, para cá, e os horários também não ajudavam muito para trabalhar. E eu cheguei nos amigos meus que moram aqui perto e falei, ó, tô com uma ideia aí de uma história. E daí eu cheguei, conversei com eles assim um pouco sobre a história e daí nós começamos a formar grupos de estudo, onde nós fizemos pesquisas de uma bibliografia para a gente estudar, né, sobre a linguagem dos quadrinhos, porque até então era eu, né, como roteirista, escritor, e tinha o Diogo, que inclusive eu vou falar dele daqui um pouquinho mais para frente, e o Morto, um outro amigo meu, e os dois desenhavam. Então, nunca nenhum deles tinha trabalhado de fato com quadrinho até então. Então, foi uma descoberta assim, muito na questão do coletivo. Então, a gente começou a estudar, principalmente... Até, desculpa te cortar aqui um pouquinho rapidinho, que nos vídeos, nas histórias, eu falo justamente disso, assim, nessa oficina que a gente está fazendo. Que você não precisa fazer tudo. Você não precisa ser uma pessoa que vai escrever do começo até o final. Você pode juntar com alguém que escreve um pouco melhor, que tem um curso mais aprofundado, um interesse mais na parte de roteiro, alguém que se desenvolve mais na parte de colorir um quadrinho, outro de um desenho, né? Então, não precisa você, pessoa, ter que fazer tudo, né? Lógico que tem os casos da galera que faz tudo, né? Que fica lá, se enfurna, mas precisa disso que você falou, da pesquisa, né, de se aprofundar na história, o que você está pensando, o que não está, quem que é o público-alvo, enfim. Mas continua aí. Exato. Então a gente buscou essa trajetória, assim, a gente estava até pensando, eu vou fazer o roteiro, mas
vou ler o roteiro para vocês, né? Como eu estava saindo ali um pouco da parte do teatro, eu levava os roteiros e fazia uma espécie de leitura dramática, Ai, que trazendo o legal. tom do personagem. Então, fui buscar esse lado assim para sei lá, né? Às vezes, nesse tipo de leitura, começa a vir um pouco na cabeça algumas imagens, algumas coisas para a gente se aprofundar. Então, trouxe isso, mas, por exemplo, eu fazia o roteiro, só que eu lia e eles me falavam, acho que dá para mexer aqui, dá para mexer ali, essa parte aqui eu não entendi, etc. Então, sempre teve essa colaboração. Inclusive, ela acontece até hoje, né? Necessária, né? É necessária. Acho que todo roteirista, escritor, tem o seu número de leitores beta, né? Que a gente chama que é a galera que vai fazer a leitura da publicação, no Sim. caso, antes mesmo da gente começar a fazer o quadrinho, já tem, né, para ver a opinião, essas coisas. Então a gente começou a fazer isso e eu também falava, esse desenho aqui, eu acho que dá para colocar assim, dá para colocar assim, então sempre estava um contribuindo para o outro, né? Por mais que eu fosse, como pode dizer, eu liderava, entre aspas, né, a parte da escrita, da criação da história, a gente tem que ter ali essa humildade de falar, não, tem que ver as outras pessoas também, né, Exatamente. e ver Um o que trabalho cada um vai coletivo, poder né? colaborar. Sim. E a gente buscou trazer um pouco disso, né, desse coletivo, então tá todo mundo ali junto, trabalhando junto, fazendo junto. Inclusive, a gente se chama de coletivo, né, não editora. Uhum. Por causa Sim. dessa coisa que não é tão hierarquizada, é uma coisa de troca mesmo, uma coisa que eu já trazia já desde da época do teatro. E só repete aí pra gente divulgar aí pra vocês. Como que chama o coletivo? Pra seguir aí nas redes sociais. Molotov HQ. Ah, Vocês legal. encontram como Molotov HQ, tudo junto. Muito bem. Aí, aí tem uma coisa que eu acho interessante falar, é porque o que acontece? Essa primeira história era uma história que se passa em 2015, que era ali próximo da época, né, que a gente estava junto, e ela ia trazer muita coisa, ela ia trazer uma questão da desconstrução do super-herói, a questão das ocupações dentro da escola, né, Ai, que que eu vi aquela legal. molecada lutando pela educação, essas coisas todas. Só que não era uma história curtinha, era uma história bem comprida. Ia ter em torno de 120 páginas. Nossa, aí vocês iam fazer em E séries ou não? Ia ser uma coisa só? a ideia, a princípio, era fazer em edições, 20 e Uhum. 20, mas ser 6 edições para contar o primeiro arco, né, o Ah, primeiro tá. arco da história. Aí eu escrevi isso. Porém, o que acontece? Nas nossas pesquisas e conversas com outros quadrinistas, eles chegaram e falaram, olha, 120 é bastante coisa, né? E parece que não é uma coisa que vai terminar no 120, porque, de fato, a gente queria, né? Quero ainda, tenho muita ideia para essa história. Então, vai ser algo mais longo ainda, né? Que vai juntar com outras histórias. Uhum. E ia Aí ser, eles no caso, o falaram, primeiro quadrinho de vocês, a primeira história mesmo que vocês iam lançar. Ah, sim. isso, a primeira história em várias edições. Aí a coisa que a maioria das pessoas, assim, quadrinistas mais experientes falaram faz alguma coisa menor. Porque se você entra de cabeça num projeto que ele é gigantesco, vai chegar numa parte do projeto que você vai olhar para o seu começo, que você estava iniciando, e você Se vai falar, perde, né? você vai falar, nossa, errei muita coisa de principiante, né? Porque é isso, você estuda quadrinho e tal, mas quando você faz, tem muita coisa que você vai descobrindo a partir da prática, né? Sim, Beber um gole d'água. necessário. Foi daí que surgiu a ideia de alguns outros roteiros que eu comecei a pensar, inclusive de um quadrinho que eu já lancei, né, que chama Salto ao Útero, que também veio de uma ideia que eu tive no teatro, né, porque eu olhava Ah, as que coisas de legal. dramaturgia e eu pensava, nossa, se eu fosse fazer uma peça, como seria? Então eu trouxe ela para o formato de E quadrinho. esse do assalto ao útero foi que vocês lançaram agora. A gente Ah, é lançou bacana. em 2020 e, e a princípio nós pensamos, poxa, é, vamos fazer um grupo que vai publicar quadrinho digitalmente, puramente, né? E daí a gente vê financiamento, essas coisas, só que é muito difícil, É. porque quadrinho é uma coisa que demora para se fazer, né? Então a gente ia demorar muito tempo para fazer uma edição e, enfim, a gente viu que isso também não ia dar muito certo. Inclusive outros quadrinistas falaram isso. Então a gente pensou, passou um tempo, né? Eu e o Diogo, a gente começou a trabalhar em um museu, aí veio as oficinas de quadrinho e tal.
Ah, então, E peraí, só um daí, momento. Esse roteiro que você tinha do Assalto ao Outro, você já tinha há muito tempo já. tinha desde 2016. Ah, legal. Nossa, Tinha bacana. desde Fica aí a dica, 2016. né, gente? Não é de um dia para o outro que um roteiro, um quadril se desenrola, né? E, e quando a gente pegou em 2016, no de agora, quando a gente agora pegou o roteiro de 2016, começou a perceber muitas coisas, né? Uhum. Por causa de estudo, pesquisa, né? Porque a Você gente vai se não fez o aprofundando quadrinho, mais, mas não né? ficou parado. Sim, vai se aprofundando. Então aí a gente já, inclusive, adicionou uma página, porque daí viu, porque quando você escreve quadrinho, uma coisa para publicar digitalmente é você pensar nas páginas pares, né? Porque o quadrinho como mídia física, quando você abre, você está vendo uma página aqui. Aí Uhum. você abre de novo, deixa eu mostrar minha mão. É, desse lado, do lado esquerdo, você está vendo junto com o lado direito, né? Então isso acaba influenciando no tipo de leitura, porque, por exemplo, você está escrevendo um quadrinho de terror, você vai querer mostrar um monstro e você quer assustar o telespectador, né? Tipo, fazer uma tensão com o personagem se aproximando do armário, olhando devagar e abrindo. Se você colocar essa página para acontecer em uma página que é ímpar, né, que no caso é a página que vai estar do. É que aqui eu acho que fica invertido, né? Esse É, não, aqui é quando tranquilo. eu começo a ler Aham. e aqui é onde eu termino. Se você colocar aqui, quando a pessoa abrir, ela não vai ter atenção de ver o monstro, né? Ela já vai ver o monstro do outro lado. E não vai ter a Então tem que tomar esse sensação que tem que cuidado gerar, também. né? Sim, acaba tendo que tomar esse cuidado, porque o quadrinho é uma mídia que, diferente de outras que ocupa o tempo, o quadrinho ocupa espaço, Sim. né? Um filme. Se o filme tem 1h30, todo mundo vai assistir o filme em 1h30. Se o quadrinho tem 40 páginas, todo mundo vai ler com 40 páginas, mas o tempo vai ser diferente, né? Ninguém lê na mesma velocidade, então isso acaba Uhum. influenciando também. Então, tem muitas coisas que eu só fui aprender anos depois, com outros cursos que eu fui fazendo, outras oficinas, e daí eu peguei e a gente foi reformulando, assim, junto também. Inclusive, essa coisa das páginas pares e ímpares, como eu não via no bruto, né, porque eu estava roteirizando na época, Uhum. quem se deu conta foi o Diogo, né, que desenhou e Que coloriu todo ele o foi assalto ao outro. o arte finalista, assim, no caso. Fez os desenhos, Sim, coloriu. Ah, legal. exato, ele fez tudo. Nesse próximo trabalho que vai sair agora, a gente já conseguiu chamar um arte finalista. Daí eu fiz o roteiro, eu faço a edição do quadrinho também, né, os textos que tem dentro, tudo. E daí o Diogo faz o desenho, passa para o arte finalista, que faz a arte final, volta para mim, eu faço a cor, passo para o Diogo, que termina a cor. Vários Então processos, né? não é tipo uma coisa de fábrica assim, né? Porque sai da mão de um, dá para outro. Não, sai da minha mão, vai para dele, volta para minha, vai para o outro, vai Aham. volta para minha, vai para ele. Então, acaba sendo esse tipo mais de troca, Ah, né? mas é assim, que também a HQ no Brasil ela não tem tanto essa coisa da linha de produção igual tem em outros países, né? Então, já que não é Sim. um ramo muito financeiramente assim mais acessível assim para as pessoas, então acaba tendo esse tipo de coletividade mesmo, né? Então vai para um, vai para Sim. outro, faz entre amigos, você cria um coletivo, né? Tem esse aspecto um pouco mais assim diferente lá de fora que já pega um pouco a linha de produção mesmo de quadrinhos, que vai aqui, tem vários processos para chegar no final, né? Exato, bem nessa coisa do processo editorial, né? Porque o quadrinho ele surge ali do jornal, então, né, o quadrinho era impresso no jornal, Sim. primeiramente, aí depois virou aquelas capinhas, então tinha que ser tipo muito rápido. E para fazer um quadrinho no processo de edição, que você vai lançar a cada 15 dias um quadrinho, né? Um quadrinho de Uhum. 20 páginas. Um desenhista normalmente faz uma página por dia. É Como é que faz, verdade. né? Então tem que ser mais que um. Então vem um pouco disso. E daí a gente vai criando, né? Como nós não somos desse nicho de edição, né? Que tem Uhum. várias pessoas e tem, né? Um lugar já, a gente vai criando as nossas formas Não, de tá trabalhar. certíssimo, certíssimo. Mas antes desse, vocês tiveram outros quadrinhos lançados ou não? Esse foi o primeiro de todos, assim, o Assalto ao Útero. Então, nós fizemos parte de uma coletânea chamada Pândega, que saiu em um evento chamado Fuzue Nerd. Ai, que legal. Isso foi no, eu acho que foi no começo de 2020 ou no final de 2019. Ai, Consigo que me lembrar ao certo. bacana. E daí essa coletânea reuniu vários artistas que foram participar do evento e cada um deles colaborou com uma história curta. Ai, que E legal. daí eu colaborei com uma história curta de terror que
que eu já tinha na cabeça, né? Uhum. Porque eu escrevo assim, gente, de tudo. Eu escrevo terror, eu escrevo drama, né? O Assalto ao Útero é um drama, esse quadrinho é de terror, a história do super-herói vai envolver uma coisa meio mística, de ficção científica, social, eu vou misturando tudo. Então, eu peguei umas outras ideias que eu tinha tido para fazer contos de terror e transformei ela num quadrinho também. Ah, que bacana, bem legal. E você faz bem mais essa parte do roteiro mesmo. Faço Ah, bem legal. mais parte do E os roteiro outros, e de... e os outros Oi? quadrinhos, não, nesses outros que você está falando, vai continuar a mesma coisa. Você fazendo a parte do roteiro e o Diogo fazendo mais a parte da artística, assim. Sim, exatamente. Roteiro, edição e mais outra parte artística, né? E mais de design também, que essas Aham. coisas, porque não vai só o quadrinho, né? Tem a capa, contracapa, né? As fotos, Sim. a diagramação de texto, né? Todas essas coisas ele que faz também. Até a parte de Foco mais na divulgação, edição. né? Da obra em si. O quê? Até a parte de divulgação da obra em si, todo como você vai Uhum. lançar. E eu queria saber agora, né, que vocês lançaram o quadrinho, como que está sendo nesse período de pandemia essa divulgação, Exato. né, que já é mais difícil, né, já é difícil a divulgação dos quadrinhos, que geralmente tem bastante feira, bastante coisa que dá para divulgar, mas agora que não tem, né, essa oportunidade, como que vocês estão fazendo? Vocês estão pensando em vender? Como vocês estão pensando em vender? Quais os meios, divulgação, essas coisas? O assalto à UTA ele surgiu em um momento bem delicado, né? Que foi o começo da pandemia, Sim. né? Fez em casa, então acabou se tornando uma forma de inspiração. Uma inspiração como pode dizer? Uma inspiração forçada. Porque o que Uhum. acontece? Quando você não pode sair, você é muito atrelado às questões digitais, né? Sim. Não só quadrinistas, mas acho que todas as áreas acabou partindo um pouco para isso. Então, nós começamos a pensar formas de divulgação. E uma delas foi criar uma espécie de cabine de imprensa para quadrinhos, né? A gente terminou o Assalto ao Útero, aí fomos procurando blogs, pessoas que criam conteúdo de quadrinhos, para que elas, no período de financiamento coletivo do Uhum. Assalto ao Útero, né, a gente precisava de uma meta para conseguir imprimir o quadrinho e entregar, né? Sim. Então, a gente começou a entregar para esses grupos, para essas pessoas que fazem conteúdo, e elas liam quadrinho, aí colaboraram com resenha, com podcast, né, Olha que legal. com vídeo, várias coisas, live entrevistando a gente, falando de processo criativo. Aham. Então, foi um pouco nesse processo aí, né? Instagram, rede social em geral, foi um pouco nisso. Sim, necessário. E acaba ajudando porque você, ao mesmo tempo que está tendo o seu trabalho valorizado, você está ajudando outras pessoas a ajudar o cenário de quadrinhos nacionais em geral, né? Uhum. Porque, normalmente, pessoas que falam de quadrinho, elas têm que pegar o quadrinho, comprar o quadrinho que já tem uma demanda, né? Normalmente as pessoas que trabalham com isso, elas não recebem para trabalhar com isso, então é uma coisa meio de hobby mesmo, de gostar de ler. Então, acho que quando você abre dessa forma, então a pessoa já vai ter ali, ela não vai ter nenhum custo para fazer, né? E ao mesmo tempo Sim. ela vai estar ajudando a gente, que vai conseguir divulgar o nosso trabalho e falar sobre. Aham. Não, e até o aspecto do que você falou um pouquinho do financiamento coletivo. Vocês tiveram esse financiamento coletivo para conseguir fazer o assalto ao útero, no caso. Foi. Ah, bacana. Nós fizemos uma conta, falamos, vamos gastar isso aqui de impressão, mas aí o financiamento coletivo pega 13%, então a gente tem que pegar, que a gente fez pelo Catarse, né? O Ah, catarse.me. uhum. Então a gente fez uma conta e falou, a gente precisa de 4 mil. 4 mil. E daí, como é que a gente vai conseguir, né? Tipo, isso Independente, tudo, né? Assim, do zero, não, total. do zero e começando com o primeiro trabalho, né? Porque Sim. agora a gente está um pouco mais tranquilo, porque, sabe, a galera pegou a salsa útero, curtiu a grande maioria, falou bem, então Uhum. você já vai um pouquinho mais calejado. Mas a primeira, pegar e se comprometer, que ainda a gente fez o flex, né? Que é tipo, o quadrinho vai sair, mesmo se a gente não alcançar o 100%. Se Aham. comprometeu a isso. Ah, que legal. E foi tipo assim, ó, por favor, faz, Dê, por favor, dê certo. por favor, porque, nossa,
Mas foi uma baita experiência, assim, de divulgação, de falar com os amigos, e a galera compartilhando também, falando sobre. E nós fizemos também agora o quadrinho que saiu em campo um pouco mais fácil, né? Porque a gente conseguiu passar pelo edital. E daí a gente já conseguiu fazer o quadrinho recebendo alguma coisa para poder se manter ali no Ai, mês, que né? legal. Porque o assalto ao útero foi, vamos sentar, vamos fazer e vamos receber tipo, muito depois. Sim. E com o dinheiro do edital foi tudo para pagar coisa. Ah, Para então. pagar coisa, para pagar envelope, para enviar no correio, para pagar o frete, para pagar a inscrição. Não, mas ajuda, né? E a questão, querendo ou não, é um fomento à cultura e até para você conseguir disseminar, você conseguir divulgar a sua arte, né? Uhum. O edital, Com certeza, acho que ele ajuda bastante nesse quesito, assim, né? Você tem meios, tem lá um recurso financeiro que te ajuda a você deixar a arte melhor, né? Porque quando você faz de uma maneira totalmente independente, por mais que você rale, que você consiga tudo, essa ajudinha aí que o governo dá para os artistas, principalmente, eu acho, nos quadrinhos, que é algo que no Brasil eu vejo que tem muito potencial, mas não é muito divulgado, não é muito, né, colocado nas pessoas como uma forma de leitura, tudo. Então, eu acho que os editais eles servem bastante para isso e ajuda bastante também. Sim, e os quadrinhos, como eu disse, eles demoram para ser feitos, né? Então, isso que ajudou o Assalto, porque o Assalto é um quadrinho curto, é um quadrinho de 20 páginas. A gente conseguiu fazer ele em 2 meses. Olha que legal! Enquanto o Pavilhão, que ele é um quadrinho que vai sair agora, que tem 56 páginas, mais uma que a gente chama de pós-crédito, que é uma página tipo, o que acontece depois, a gente, com 3 pessoas, demoramos 3 meses para fazer. Que é quase o triplo, né? Sim, Mas aí ajudou uma pessoa na arte final, já deu para... A gente terminou na metade do mês passado, né? Então, desde janeiro até metade de março. E quando que vai ser lançado esse outro quadrinho aí? Tem alguma previsão? Nós começamos, a partir do dia 20, a cabine de imprensa, né? Para os blogs e criadores de conteúdo. E a pré-venda do quadrinho vai acontecer também via Catarse a partir do dia, mais ou menos, 10 de maio. Ai, que legal. Então, gente, já fica aí a dica que tem quadrinho novo na ABC na área, pra gente se deliciar aí, já que tá todo mundo em casa trancado, pelo menos ler alguma coisa de qualidade, né? Sim, sim. E o Assalto ao Útero ele se passa na divisa de Santo André com São Mateus, né? Santo André, São Paulo. E o Pavilhão se passa parte no Carandiru, né? Que fica no centro de São Paulo, que está extinto agora, mas a história se passa em 96. E parte em São Bernardo do Campo, na Vila São Pedro, que é próximo da divisa de Santo André também. Sim, total. Porque eu posso escrever uma história de São Paulo, mas tem que estar pertinho da gente, né? Senão... ABC aqui, né? E me fala um pouquinho até do enredo, né? Do roteiro do Assalto ao Útero aí. Como que foi o processo, como que você desenrolou, como que chegou até a fase dos quadrinhos, do que fala também a história, né? Conta aí pra gente. Como eu disse, né, o Assalto foi inspirado numa ideia que eu tinha para fazer uma peça. Na escola que eu estudava, existiam grupos, né, que eram as salas que cada um tinha uma área. E todos eles se inspiraram na mesma coisa, que foi um livro da Chimamanda Ngozi, se não me engano, chama Somos Todos Feministas, e o álbum da época que estava saindo da Elza Soares, chamado A Mulher do Fim do Mundo. Maravilhoso esse álbum. Então, naquela época eu estava ouvindo e lendo, né? Eu estava ouvindo a Exaustão, esse CD, e lendo o livro da Chimamanda. Alheio a isso, eu também ouvia muito um CD de um rapper chamado Eduardo Tadeu, que antes participava do Facção Central, né? Que é um grupo que era muito atuante dos anos 90 para os anos 2000. Então, ouvindo esse CD e ouvindo o CD da Elza e tal, já começou a me vir umas coisas na cabeça. Ai, né? Que legal. Que não deixa de ser uma parte de pesquisa, do processo criativo, da inspiração que vem, né? É indiretamente uma pesquisa, né? Exato. Tanto que eu coloquei o nome de quadrinho de Assalto ao Útero por causa do nome da música do Eduardo Tadeu, que mais me inspirou, assim. Eu posso dizer que o esqueleto da história é essa música. Ai, que legal. Eu nem escondo isso já. Eu falo, gente, é isso mesmo, tá? Eu gosto bastante.
porque é muito parecido, assim, mas eu fiz algumas mudanças pontuais também, muito inspirada nas músicas da Elsa e também do livro da Chimamanda. Uhum. Então, né, envolto disso, eu estava pensando, nossa, vai ser uma história assim, assim, assado, porque a música do Eduardo chama Mão que Assalta o Berço, que conta a história de um catador de material reciclável que está com a mulher grávida e a mulher tem o filho e o Estado tira a guarda do filho dele. E daí ele vai buscar resolver isso de alguma forma, tudo isso cantado em música, né? Então, ainda com esse enredo, aí eu comecei a pensar, vou colocar aqui a protagonista como uma mulher, que também é catadora de material reciclável, só que a história da música é muito ele sozinho, né? Então, eu falei, não, ela precisa ter alguém ali do lado dela, né? Então, aí eu, ainda no CD da Elza Soares, tem uma música chamada Benedita, Uhum. que é a história de uma mulher trans. E daí eu me inspirei também e coloquei a Benedita no quadrinho, né? Ai, que Que é a tudo. vizinha da Cristina, que tá ali sempre junto com ela e tá batalhando, tal, uma história Ai, que muito bonita demais. dela que eu vou Uhum. inclusive contar em um outro quadrinho, porque o quadrinho tinha que Queremos, ser curto, queremos. o quadrinho tinha que ser curto, então eu tive que enxugar bastante. Então, é a história da Cristina, da Benedita. A Cristina está grávida, né, coletando material reciclável no sol, na chuva, trabalhando. E quando ela vai no hospital, a nenê dela nasce e ela tem os olhos amarelados. A criança nasce com esses olhos amarelados e acaba chamando a atenção do médico. E daí a criança é retirada também dela. E então carrega essa mesma. Até as resoluções também elas são muito parecidas, né, tanto do quadrinho como da música. A diferença é que a música terminou, acabou, né? O quadrinho não, a história da Cristina, né, que é a protagonista, vai continuar em outras histórias. Ai, que legal. Tanto que a, na última página a gente tem aqui uma das folhas do pavilhão, né? Opa, tô fora. É o pavilhão que é o nosso próximo quadrinho, que é a cena pós-crédito. Ai, que E legal. então, as histórias elas vão chegar em uns momentos que elas vão se converger, né? Vão se reunir. Uhum. Porque uma das partes do processo era, tipo, nossa, legal, a gente tem essa história aqui, mas a gente vai produzir outras histórias? Que história, né? Então, eu tive a ideia de, poxa, vamos, como a gente vai estar falando de algumas questões sociais e tal, vamos contar as histórias de alguns personagens que estão essa outra história de super-heróis, só que contar a história deles no passado. Uhum. Então, a Cristina, ela está em 2015 também, em outras condições, né? Mas ela também faz parte de uma história que eu tenho planejado já faz um tempo. Ah, bacana. O mesmo vale para o pavilhão e o mesmo vale para o ringue, né? Que a gente vai lançar 3 quadrinhos mais curtos, que vai ter ali em torno de... Acho que o pavilhão ele é um pouco maior, até porque ele teve a lei do fomento, né? E o ringue vai Uhum. ter ali em torno de umas 40 e pouco páginas. Então, quadrinhos curtinhos para depois fazer algo mais de entre 80, 100. A gente tá tendo que ver isso aí direitinho, como é que vai ser. Ah, mas é todo um processo ali de construção. É importante que já está engatilhado, já tem ali as ideias, né? Para desenrolar, fazer um trabalho bem bonito. E onde a gente acha esse quadrinho aí para a gente ter na nossa casinha aqui bonitinho? Sim, vocês podem entrar em contato, né? Procurar no Instagram, deixa eu ver se eu acho que... o @MolotovHQ vai ter aqui os nossos links, né? Deixa eu Ah, aparecer aqui. bacana. A gente põe aqui @MolotovHQ. também na Opa, tela tá para todo fora. mundo. Ah, legal. Tem até as redes sociais, podem entrar em contato com a gente. Esse quadrinho aqui, ele tá saindo por 21 e com o frete incluso. E o pavilhão, no dia 10 vai ter no Catarse, né? Que daí eu posso te passar o link depois que Não, você passa manda sim para a para todo gente, mundo. com certeza. E daí E a venda acontece tanto por Pix como por boleto. A gente consegue fazer os dois, emitir os dois. ah, que bacana. E agora você, seu gosto pessoal para quadrinho, assim, você tem alguma coisa que você gosta mais, o Victor gosta mais, ou ele prefere tal coisa, não gosta de tal tema? Conta aí pra gente um pouquinho de você mesmo, assim. Tá. Eu tenho alguns favoritos. Eu gosto bastante de mangá.
tenho muita referência de mangá, tanto que esse quadrinho de super-herói tem muita coisa também voltada à energia, chakra, essas coisas que eles abordam Legal. bastante em mangá. Então, eu gosto bastante de One Piece, né? Gosto bastante de One Punch Man e alguns mangás voltados assim. Gosto também de umas coisas mais adultas, assim, né? Eu gosto bastante de Alan Moore. Inclusive, estava lendo V de Vingança ontem, hoje estava assistindo estava até comentando com você, né? Uma espécie de quadrinho motion, né? Uma comic motion, onde eles pegam um Isso! quadrinho e vão movimentando e tem uma Explica mais pra narrativa. gente como que é isso, acha em qualquer lugar, tem no YouTube ou não, é um lugar específico, comenta mais. Então, se eu não me engano, foi produzido pela própria Warner, né? Que o Watchmen tem os direitos da DC, que é da Warner. Uhum. E vocês encontram no YouTube. E teve uma pessoa brasileira que dublou também. Ai, então, vocês encontram com a dublagem brasileira. E é bem legal, por exemplo, as páginas do quadrinhos, elas se tornam um filme, assim, uma animação, onde vai passando os personagens com o mesmo traço do escritor, né? Do escritor, ó, do desenhista. Então, eles vão se mexendo, é uma experiência bem legal. Eu tô assistindo e é curtinho, são 12 episódios de 25 minutos. E querendo ou não, o quadrinho e o filme, né, a construção do filme, eles são bem semelhantes, né, se você for pensar. Um filme, ele precisa ter ali um storyboard, né, uma questão meio de quadrinho para ele conseguir ser feito. E o quadrinho, ele precisa dessa questão do movimento, né, ele traz aspectos do movimento para a gente se assemelhar a um filme, né, por mais que seja lá estático, conversa bastante. Então é legal ter essa referência, né, que você trouxe pra gente aqui. O próprio Diogo, ele fala que ele pensa, quando ele vai fazer a decupagem das imagens, isso eu abordo mais um pouquinho para frente, porque ele pensa como se fosse uma câmera mesmo, né? Tipo, isso aqui que ele escreveu no roteiro, eu vou me aproximando, vou pegando daqui de cima, daqui de baixo. Então ele faz assim. Um pouquinho de água. Não, sem problema, que essas partes a gente corta, fica à vontade. Porque o que acontece? No meu roteiro, eu escrevia o texto, tipo, página 1, acontece, blá, 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 página 2, blá, 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 blá. Eu não ia separando, tipo, quadro 1 vai ser assim, assim, assado, com balão, com legenda, com recordatório, eu não ia separando essas coisas. Então, quem fazia era o Diogo. Só que nesse último que eu reescrevi agora, que vai ser parte da trilogia de drama, eu já fui fazendo essa parte de divisão de quadros, já fui imaginando como é que ia ficar no visual, né? E daí ele fica um quadrinho mais com as imagens em que o Diogo só vai pensar, não, isso aqui dá para mudar para cá, dá para mudar para lá, tal. Então ele vai trabalhando em cima disso. Ai, que legal. Porque porque existem muitas formas, né, de se roteirizar, né, de se fazer um roteiro de quadrinho. Então eu fui pegando a minha, era texto corrido e eu fui descobrindo, né, por exemplo, nossa, página 2, acontece tal coisa, a pessoa sai, vai pro dentista, ela olha, tropeça, cai, colocava muita informação numa página só, né, coitado do desenhista. Então eu fui pegando um pouco nisso. Mas voltando ainda para as questões, eu gosto muito do Alan Moore, V de Vingança, Watchmen, gosto bastante. Eu gosto muito de um roteirista chamado Garth Ennis, que escreveu Preacher. O The Boys eu gosto mais da série do que o quadrinho. Tem algumas questões, mas o quadrinho, o quadrinho ele também tem os seus lados bons. Eu gosto bastante de um mangaka de terror chamado Junji Ito, que ele se inspira bastante no H.P. Lovecraft, né, que é um escritor do começo do século XX, né, que traz essa coisa mais interior e tal, que eu busco, quando eu crio terror, eu busco trazer essa coisa mais interior, do psicológico, se misturando com o físico. Eu gosto muito do Brian Lee O'Malley, do Scott Pilgrim. Eu acho legal a forma como ele traz a questão do cômico, o tipo de desenho dele, o tipo de narrativa, e a coisa do videogame também eu acho muito interessante. Não, são quadrinhos ótimos, é isso que a gente precisa mais, assim, né? Que isso não é muito acessível. Você vai pegar uma pessoa, né, um jovem que está começando a gostar de quadrinhos,
por mais que você comece naquele universo da Turma da Mônica, dos gibizinhos, tem uma coisa, né, um universo aí tão grande para ser explorado, para ser colocado, para ser feito, né? Mesmo aqui no Brasil, o quanto de quadrinistas que tem, o quanto de evento de quadrinho que tem, que às vezes a gente nem fica sabendo também, né? No Brasil inteiro aí. Inclusive o editor do Maurício de Souza, né? O Sidão, que chamam, agora eu esqueci o nome dele, Sidney Guzman, ele trouxe bastante a questão do quadrinho nacional na questão autoral, né? Quando ele pega e faz o Magnitar, que daí ele chama o Danilo Beruti, que também é um ótimo quadrinista, eu tô com um quadrinho dele olhando aqui, mas está longe da tela, que é o Bando de Dois. Legal. Ele chama o Danilo Beruti, chama outros artistas, então vai trazendo um pouco dessa questão independente, né, e nacional também. Então muitas pessoas entram em contato com quadrinhos que são mais autorais a partir dessa coisa que ele trouxe também, que também é muito, muito interessante. Ah, bacana. Meu querido, antes de mais nada, gostaria de agradecer muito. Peraí, você tem mais alguma coisa para falar, para divulgar? Fala mais um pouquinho assim, algum assunto que você queira tratar? Se caso tiver algum educador, eu estou planejando postar alguns vídeos no Instagram falando sobre as possibilidades dos estudos de diversas áreas do conhecimento dentro da criação de quadrinhos. Olha que bacana. Então vai ter vídeo de história, geografia, biologia. Eu estou suando para fazer uns vídeos de matemática, de física, porque não é minha área. Mas, então, se vocês se interessarem, vocês podem me adicionar no Instagram, que é o @vix.gariba. De Garibaldo da Vila César, só tiro alto no final, né? Só volta Gariba. Aí vocês podem encontrar lá uns materiais legais. E oficina que eu aplico também, né? Porque eu aplico oficina para criança, aplico oficina para jovem, para adulto, formação para professor, essas coisas todas. Então, quem tiver Sim, é legal usar o quadrinho nessa didática, assim, né? As crianças se entendem muito mais, é muito mais divertido, não fica aquela coisa de texto parado, fixo, né? Tipo, tem que ler. Não, dá uma certa alegria ali, né? Diferente. Tem um lado muito lúdico, mas ao mesmo tempo tem a coisa da leitura também, mas é um outro tipo de leitura, né? A leitura da expressão, a leitura do corpo, né? Que é uma coisa que né? Quando larga o quadrinho e vai muito para a literatura, porque tem um pouco essa noção também, né? Tipo, quadrinho, literatura, né? Não, são linguagens diferentes que vão abordar coisas diferentes, né? Então, é um outro tipo de leitura que, às vezes, vai para uma metalinguagem que ela é sensacional, meu. Exatamente. Principalmente Alan Moore, que pega, tá contando de uma outra história, né? Um menino lendo jornal e, tipo, você lê ali, tipo, a história que ele tá lendo, que tem a ver com a história dele, vai para um campo, assim, muito, muito maluco de criação. Não, bacana. Mais alguma coisa, assim, que queira falar, divulgar? Espaço é todo seu. Tá. Então é isso, sigam, @MolotovHQ, comprem um assalto ao útero, que tem 3 caixas aqui ainda. Porque tem isso também, né? A gente conseguiu vender, mas não dá para colocar o pano no chão lá, colocar os quadrinhos, colocar os prints e fazer, né? No boca a boca. Então fica tudo muito no digital. Mas se puderem ajudar a comprar o quadrinho e também me seguir no Instagram, assim, para aqueles que tiverem interesse em fazer um curso, alguma coisa assim, uma oficina, ou também quando tiver falas, eu estou sempre falando de quadrinho por lá também. Então é isso, muito obrigado, Natália, muito obrigado a vocês que assistiram aí, eu falando daqui há 40 minutos já, né, blá, 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 danado. Ótimo, muita informação. E se também, nossa, Vitor, legal, quero começar, mas estou com algumas dúvidas, também pode entrar em contato comigo, que estou sempre presente. Querido, muito obrigada pela participação, por esse bate-papo muito gostoso. Fica aí, então, gente, nosso querido Vitor aqui, mandando um monte de informação bacana, um monte de curiosidade, o processo inteiro, para vocês aí começar, sentar, bundinha na cadeira e começar a fazer o próprio quadrinho de vocês. Tudo bem? Então, um beijo, querido. Até!